Falar rapidinho sobre essa questão da possibilidade de uma guerra na Venezuela. Tem muita gente que está dizendo que isso é uma balela, que não tem a menor possibilidade disso acontecer e tal, mas na verdade hoje uma guerra na Venezuela é muito conveniente. Ela é conveniente para Bolsonaro, que está sendo acossado em seu novo governo por várias acusações contra seu filho, ligações com as milícias e além de incompetência geral e restrita. Bolsonaro, no exato momento, ele está sendo muito pressionado. E quando você está sendo muito pressionado, uma possibilidade que você tem é desviar a atenção. Na verdade, Bolsonaro é ótimo nesse negócio de desviar a atenção. Outro que seria muito interessado em uma guerra com a Venezuela agora seria o Donald Trump. Na verdade, nos Estados Unidos agora, ele está tendo uma dificuldade muito grande de lidar com o novo Congresso, porque uma parte do Congresso agora está sendo dominada pela oposição, que pode controlar quais são as pautas do governo. Então, uma guerra agora, uma guerra com essa coisa de ser humanitária para ajudar os venezuelanos e tal, com toda essa propaganda, ela seria muito conveniente tanto para um quanto para outro. Mas, gente, não caiam nessa. Na verdade, uma guerra aqui na nossa fronteira seria uma coisa muito ruim. Principalmente porque, se você for parar para pensar, toda guerra ela gasta dinheiro. Dinheiro que o nosso próprio governo diz que não tem. Então ele vai tirar dinheiro da onde? De onde é que o Bolsonaro vai tirar verba para poder atirar com fuzis? Vocês acham que vai tirar onde? Da verba parlamentar? Não, vai tirar de onde nós precisamos, da nossa saúde, da nossa educação, da nossa segurança. Tudo isso em nome de manter-se no poder. Não pensem que uma guerra contra a Venezuela agora seria uma guerra contra o comunismo. Não, seria uma guerra estratégica para os americanos, para que eles possam ter acesso a esse gigantesco mercado de petróleo que os venezuelanos possuem. E que agora, por causa de todas as confusões que está tendo na Venezuela, eles não conseguem acessar. É uma guerra para poder conseguir acesso a recursos. Além disso, é uma guerra para poder dividir a América do Sul entre aqueles que vão apoiar a Venezuela, como por exemplo a Bolívia, e aqueles que vão apoiar a intervenção na Venezuela. Então, os que vão apoiar o Maduro, que vão ser contra o governo bolivariano. Meter-se numa guerra agora seria muito ruim. Seria muito ruim para a gente, porque a gente não tem condições de fazer com que essa guerra continue. A gente não tem exército o suficiente para poder vencer isso. Vocês forem parar para pensar quantos anos os Estados Unidos demoraram para conseguir vencer o Iraque, que é muito menor do que a Venezuela. Com todo o aparato tecnológico que eles têm, com a coalizão internacional assim como essa que pode ser que aconteça nessa guerra contra a Venezuela. A gente não pode permitir isso. A gente não pode permitir isso também por causa de uma geração que pode vir a aparecer totalmente destruída por causa de uma guerra. Vejam os filmes, vejam os documentários, vejam o que acontece com os jovens quando eles voltam da guerra. Quem é que vai sofrer isso? Pensem. São esses meninos de 16, 17 anos que compraram um monte de camisetas com ele, que chamaram ele de mito. São eles que vão chamados para a guerra, eles vão porque eles são suscetíveis, porque vai ser muito fácil convencer eles a morrer por uma causa que na verdade não é deles. A gente tem que evitar essa guerra a qualquer custo. E para isso a gente tem uma coisa que é muito importante fazer, o que nós sempre fizemos, insistir na diplomacia, insistir em atacar um problema com diplomacia. Ora, se tem fome na Venezuela, a gente pode distribuir alimentos na Venezuela. Se tem uma crise de refugiados, a gente pode receber esses refugiados. A gente pode fazer várias outras coisas antes de efetivamente intervir militarmente no nosso vizinho. E não é só isso. Pensem também na história. Pensem como seremos julgados pela história quando isso acontecer. E falando especificamente para o campo progressista, pensem que numa guerra é muito fácil definir quem não concorda com o governo como um inimigo interno, que pode ser preso e eliminado. Temos que lutar pela paz. Pela paz na América do Sul, pela paz na América do Sul, pela paz em nossas fronteiras, pela paz em nosso território. Agora, mais do que nunca, é preciso mobilização ampla, forte e verdadeira. O Mourão disse que o Brasil não vai intervir no nosso vizinho. Eu não tenho tanta certeza disso. Porque se a guerra começar, os americanos vão precisar de bases para poder atacar a Venezuela. E onde é que vão estar essas bases? Na Colômbia, provavelmente. No Brasil, provavelmente. Como eles queriam desde o princípio. Bolsonaro lhe ofereceu uma base para os americanos terem aqui na América do Sul. E, bom, ao que parece, os militares brasileiros vetaram. Mas, com a possibilidade de uma guerra iminente na Venezuela, vocês acham que isso não pode acontecer? Pensem nisso com carinho. Pensem naquele seu amigo, aquele garotinho sem nada na cabeça de 16, 17 anos, que fica fazendo assim com a arminha na mão. Você pode não gostar dele, pode achar ele um babaca, mas eu acho que você não quer que ele morra.
Você não quer que a vida dele acabe por causa da decisão de uma pessoa que quer apenas e tão somente não ser julgada pela história. É isso, galera. Bom, se você gostou desse vídeo, por favor, curte aqui embaixo, compartilha e tal, ajuda esse canal a crescer. Muito obrigado.